Há mais ou menos 4 anos, o Guilherme Freitas do Brush Hut fez um vídeo o qual ficou na minha mente. Ele falava em como uma escada tinha feito ele entender alguns elementos de luz e sombra. Mais tarde eu tive uma experiência parecida. Assim, eu quero te mostrar como Circle of Life de Alexander Kozachenko vai fazer você entender de uma forma diferente luz, sombra e composição. Circle of Life é uma arte para a carta de jogo Gwent. Ela causa 3 dano à unidade inimiga e em seguida reforça em 2 uma unidade não neutra aleatória na sua mão. Golpe mortal, em vez disso reforça uma unidade não neutra na sua mão. Eu não entendi nada, pra ser sincero. Mesmo tendo jogado The Witcher 3, eu não era muito bom nesse jogo. Então, vamos para a parte que nos interessa. O texto que o game coloca para dar mais contexto para a carta, também conhecido como flavor, é: aqueles que querem destruir Brokilon, que tentam queimar suas árvores e matar todos os seres vivos nela, logo se tornarão alimento para o seu solo. Assim, temos um apelo para essa arte existir. Então vamos ver a arte como um todo. Nela predomina o verde para nos remeter à vida e natureza, que é do que se trata essa peça. Ela tem cores relativamente dessaturadas, se compararmos aos cards de outros games como Hearthstone, por exemplo. E boa parte do background da carta não possui muitos contrastes. É só vermos que não há diferenças de valor entre as partes que compõem o cenário. Contudo, se seguirmos as regras dos textos, vemos que a caveira, que é o nosso ponto focal aqui, está localizada próxima ao segundo ponto. Podemos começar a analisar a arte a partir daqui. Se você viu meu vídeo de One Piece, lá eu falo que rostos são pontos focais por natureza. Assim, mesmo que você não tenha feito elementos de design a fim de ajudar a face a ser o centro da imagem, apenas essa característica inata já seria o suficiente para chamar a atenção. Contudo, aqui temos um caso parecido, onde uma caveira é o ponto focal. Então, sim, podemos, além das regras dos textos, ter o elemento rosto como auxiliar no PF. Eu vou usar isso para não ficar repetindo um ponto focal a toda hora. Dessa forma, podemos ver um dos elementos que chama a atenção em uma pintura, que é o contraste, e aqui temos 2 tipos de contraste, o contraste de valor e o contraste de saturação. Mas podemos perceber que há diversas outras formas do PF funcionar nesse caso. Talvez as flechas foram algo que deve ter pegue muitas pessoas primeiro, já que elas também contrastam bastante com o fundo da imagem, fazendo justamente esse tipo de contraste de luz e sombra. Geralmente não ouço muito por aí, mas eu gostaria de trazer aqui algumas das relações de valores que o James Gurney falou em seu blog, que são as relações tonais. Segundo ele, essa ideia teria vindo após admirar o seu quadro do Rembrandt. Depois dessa contemplação, ele organizou o que pensava em algo como The Windmill Principle. Esse princípio apresenta todos os tipos de relações tonais possíveis. Na verdade, não são tantas, são apenas 4. Luz no escuro, luz na luz, escuro na luz e escuro no escuro. Cada uma delas confere um tipo muito específico de quantidade de contraste e de valor. Não sei se é por conta disso, mas vamos traduzir isso em números para poder facilitar e tornar tudo isso menos subjetivo. Imaginemos o valor entre 0 e 100. Quanto mais altos os números, mais perto do branco. Então vamos analisar a peça do Alexander usando essas métricas. Acho que o principal é esse contraste de luz no escuro, justamente no ponto focal, onde temos 2 para o valor do escuro e inacreditáveis 86 para o valor da luz. Na parte superior do crânio, o qual deve receber uma luz difusa do sol que atravessa fracamente as copas das árvores. Temos justamente esse 57 na área mais clara, contra 9 na árvore onde o esqueleto está apoiado. Mas se seguirmos essa edge, vamos encontrar algo interessante. À medida que contornamos a sombra da forma do crânio, chegamos a valores bem parecidos, talvez fazendo a relação de escuro com escuro. E agora a diferença é 19 contra 9. Nas pernas do cadáver temos um exemplo de luz contra luz, já que no musgo que cresce nessa área temos o valor de 73 contra 60 no background.
Certamente aqui não precisa tanto mais de silhueta ou contrastes tão fortes, porque as outras áreas da peça estão cumprindo o seu papel. Se você ficou curioso porque essa parte não precisa de contraste, foi porque o Alexander usou o que podemos chamar de fechamento pela Gestalt. Fechamento. O fator de fechamento estabelece ou concorre para a formação de unidades. As forças de organização da forma dirigem-se espontaneamente para uma ordem espacial que tende à formação de unidades em todos os fechados. Ou seja, é quando o cérebro completa a parte que está faltando. Assim, Alexander faz um excelente trabalho na hora de compor essa ilustração, usando essas estratégias. Tanto que mesmo que nós tirássemos muito dos elementos de cena, ela continuaria funcionando muito bem. Ela ficaria assim, mesmo eu só permitindo alguns valores. E ainda encontramos algo que não fica tão claro à primeira vista, que são as linhas de ação exteriores. Mas também podemos encontrar linhas de ação de outras formas. Ele usa um certo caminho de flores de alcachofra. E sim, eu precisei pesquisar. Elas guiam o observador até o PF. Porém, como esse é um recurso visual que ajuda a gente a chegar onde o pintor quer, ele pode reutilizar esse recurso para apontar outra coisa presente na peça. Porque nós, como seres humanos, temos essa características em procurar padrões. Agora, informação inútil para vocês, que eu sempre me lembro no caso. Um pouco depois de eu comprar minha primeira tablet e criar as minhas primeiras peças de altíssimo nível, então eu não poderia gastar meu tempo estudando algo tão inútil como estrutura cristalina dos metais. Eu reprovei. Então, eu peguei o livro Color and Light e estudei ele o máximo que eu podia, fazendo anotações e a coisa toda, e obviamente não obedecendo às coisas que eu fiz no meu vídeo de como estudar. Enfim, até que eu cheguei na parte 82, ela fala sobre o Green Problem. Nesse capítulo, ele fala sobre um possível desafio para artistas e designers a utilizarem essa cor. De fato, realmente essa cor deve ser um problema para chamar a atenção. Procurei um site onde mostraria todas as capas da Marvel e apenas uma tem alguma quantidade relevante de verde. Fora as do Hulk, é claro, que nunca teve mais filmes. E o jeito que ele resolve esse problema da pintura é, primeiro, misturando verde com outras cores. Provavelmente cores análogas serão de melhor ajuda. No livro ele fala sobre misturar pigmentos, mas como a maioria dos artistas hoje usam aplicativos como Photoshop e similares, basta deslizar um pouco para os lados na hora de escolher a cor. E as outras podemos resumir como apenas uma: tentar evitar a monotonia dentro do verde. E Alexander usa muito bem essa ferramenta. As flores de alcachofra mencionadas anteriormente cumprem exatamente esse papel. No mais, acho que, como ele mesmo fala no seu blog, isso deveria ser um problema de 150 anos atrás, no qual ele cita Escher B. Duran falando: posso entender bem porque ele foi denunciado pelo artista, pois nenhuma outra cor é acompanhada de constrangimentos iguais. Bom, por hoje é só. Dicas e sugestões deixe nos comentários. Se você não viu, dá uma passada no meu vídeo de One Piece e no meu vídeo de como estudar. Se inscreva e valeu!